Quero falar sobre um jogador que não virá mais para o Goiás, que no caso é do ponta direita, ponta esquerda, o Vitor Pernambuco, atleta de 24 anos de idade, pelo menos nesse momento, né, que eu estou gravando este vídeo, no dia 4 de janeiro de 2023, as negociações basicamente encerradas, muito por conta vamos supor, a falta de competitividade, né, entre os seus agentes, seus empresários com a diretoria do Goiás, mais um também que é agenciado por alguns mesmos do Reinaldo. Não sei dizer se é o principal empresário do jogador, mas ele tem alguns agentes em comum com o ex-zagueirão Esmeraldino, mesmo que deu aquela enroleira toda, né, envolvendo a negociação do Calegari, lateral direito do Fluminense, que também já estava basicamente fechado com o Verdão. Do Vitor Pernambuco, ele chegaria, caso ele ainda venha, né, a ser contratado pelo Goiás, não será naquele orçamento principal dos jogadores mais famosos, né, nessa posição, como o Diego Gonçalves, o Alisson, muito mais. Não, ele seria mais como uma aposta, assim como o zagueiro Edu, do Atlético Paranaense, o Eduardo Churran, que veio lá do Pouso Alegre, o meia Carlos Maia do Campinense, até mesmo o Fernandinho, que veio do Brusque, seria basicamente dentro dessa linha. Mas quando o Vitor Pimenta, meu parceiro lá do Mais Goiás, ele noticiou essa informação, o Goiás ainda não havia acertado nem com o Alisson, muito menos também com o Diego Gonçalves, que a tendência é que seja os dois, né, para lutar por essa posição, pelo menos nesse começo de trajetória, juntamente com o Vinícius. Sobre um pouco mais do Vitor Pernambuco, ele estava emprestado ao Xerife, lá da Moldávia, neste último ano. Foram 19 partidas com um gol marcado, atleta de 1,87 m, canhoto, costuma jogar mais pelo lado direito do campo, né? Direito e pela esquerda também, ele faz bastante essas duas movimentações. Gostei do que eu vi dele, acho que poderia sim dar certo como uma aposta para o começo do Campeonato Goiano, mas não adianta também se encher o elenco com vários jogadores, né? O Vitor Pernambuco, que ainda pertence ao FC Lviv, equipe do futebol ucraniano. A tendência é que ele não volte para lá, né, este ano de 2023, e seja repassado ou para um clube do futebol europeu, ou até mesmo aqui, aqui no Brasil, né? Ele que rodou ainda nas categorias de base, começou na Portuguesa em 2018, passou no Jaguariúna e chegou lá no futebol europeu no ano de 2019, já sendo repassado para o Dinamo Tbilisi da Geórgia, o país, né, na temporada de 2019, 2020, tanto na Geórgia quanto também na Noruega, no Bodo Glimt, e nas últimas 3 temporadas no Sheriff Tiraspol, né, equipe do futebol da Moldávia, foi campeão nacional nesses 3 últimos países. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa não negociação com o Vitor Pernambuco. Gostei dele, achei interessante os lances. Obviamente não seria para ser um jogador titular, tem aí já uma boa experiência no futebol mais alternativo, né, digamos assim, no futebol europeu. Jogou, por exemplo, a última Europa League, enfrentando o Manchester United em 2 oportunidades, Real Sociedade também, num grupo com um clube agora fugiu, do Chipre, né, acho que é Nicosia, alguma coisa assim. O Omonia, Manchester United, Real Sociedade e o Xerife nesta última temporada, jogou com o Cristiano Ronaldo e muito mais. Até gostei das suas principais características, mas muito por conta dessa não negociação, né, com o seu empresário, não batendo ali muito certo as questões salariais, contratuais, não tenho exatidão sobre a respeito, mas pelo menos trazendo outros jogadores para essa mesma posição, não será algo carente para o elenco inicialmente, né, do Goiás na disputa do Campeonato Goiano. Para trazer aqui para vocês também outros jogadores dessa posição, o Goiás manteve o Mateuzinho, a tendência é que retorne de lesão ainda nesse comecinho do ano, o Diego Gonçalves, a permanência do Vinícius, o Fernandinho e também o Alisson, né? Então são vários jogadores que podem sim fazer essas beiradas, sem considerar os jogadores das categorias de base, como o Pedrinho, né, que fez um golaço ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Wendel, o Vitor Hugo, o Reginaldo, são várias alternativas também para essa composição de elenco. Jogador deixando o Goiás para a próxima temporada, que é o lateral esquerdo Juan Tavares, ou Juan Pablo, vai depender muito de como você conheceu o jogador. 20 anos de idade, tinha contrato com o Verdão até dezembro de 2023 e teve as suas primeiras oportunidades no elenco principal nessa temporada passada. Foram 6 partidas, sendo algumas delas até razoáveis na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi, por exemplo, titular no jogo contra o Corinthians, né, fora de casa, até fez uma partida competente naquele duelo. 4 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo 3 deles como titular. Também jogou contra o Coritiba, onde não foi tão bem naquele jogo na Serrinha, e também diante o Cuiabá, também uma nota 6,5 aí para ele, né, eu diria, nessa partida dentro de casa. Acabou rescindindo o seu contrato e, segundo informações lá do Eduardo Pinheiro, que é o diretor das categorias de base do Goiás, ele colocou o seguinte nas suas redes sociais, abre aspas, né? O João é um excelente profissional, tanto dentro quanto fora de campo. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Infelizmente não seria utilizado na equipe principal e estava desmotivado para jogar a Copinha. Tirando o Alan, ele seria o único atleta de último ano de sub-20 em nosso time
fecha aspas, né, o que disse aí o Eduardo Pinheiro sobre essa saída do Juan Tavares, que pegou, né, todo mundo de surpresa, fez um bom campeonato goiano, sub-20, também o final da Copa Goiás, quando ele retornou para o elenco sub-20, né, ao final da última temporada. Acho que poderia sim ser uma terceira, quarta opção dentro do elenco do Goiás. Entretanto, os vários jogadores para essa mesma posição para o elenco de 2023, a permanência do lateral esquerdo, o Hugo, também as contratações do Sander e do Bruno Melo, que chega para ser ou um lateral esquerdo ou até mesmo um terceiro zagueiro, né, aquele lado esquerdo do técnico Guto Ferreira. Então o Juan Tavares ficando sem espaço dentro desse time. Ainda não tive mais detalhes sobre essa negociação, possivelmente o Goiás rescindiu seu contrato gratuitamente e permanecendo com percentual de revenda para o jogador. O seu destino para 2023 ainda é incerto. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa saída, né, que pegou todo mundo de surpresa. Jogador que fez um gol inclusive na final da Copa Goiás, né, no empate 1-1 lá no Antônio Ascioli, fez um golaço ali pegando de primeira fora da área. No elenco principal foram 4 partidas na Série A do Brasileirão, mais uma na disputa da Copa do Brasil e só, né? Uma na Copa do Brasil, uma também no campeonato, na Copa Verde, né? Diante o Real Noroeste, e na disputa também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta última temporada, marcou um gol em 3 partidas. Bora descer o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a premiação da Conmebol para a disputa da próxima Copa Sul-Americana de 2023. Vou deixar aqui aparecendo, né, na tela enquanto eu vou falando. Essa primeira fase o Goiás não vai participar, né? No caso do time mandante, recebendo $225 mil, todos os valores em dólares, e o visitante 250 mil. O Goiás estreia na fase de grupos, onde paga $900 mil. Esse valor está destinado às partidas como mandante. Aí na arte da Conmebol ela não especificou isso, mas por ter o direito de transmissão e também, obviamente, aparecendo os patrocinadores, basicamente $300 mil a cada jogo em casa. Então, como são 4 clubes, né, cada time enfrentando 3 vezes cada um, 3 em casa, 3 fora, o Goiás receberam esses $900 mil. Além disso, uma nova novidade, um mérito esportivo, né, por cada jogo vencido, exclusivamente para a fase de grupos, recebe aí $100 mil na cotação atual, pouco mais de $500 mil. A partir daquela pré-fase das oitavas de finais, acontece o seguinte: o primeiro colocado ele já avança direto, fica aguardando ali as oitavas de finais. O segundo colocado, essa nova mudança, enfrenta o terceiro vindo da disputa da Libertadores, assim como já era feito na disputa da Europa League e na Conference League lá no futebol europeu. Esse time que passar dessa pré-fase, né, das oitavas de finais, recebe $500 mil. Nas oitavas de finais, quem passar dessa fase recebe 550, nas quartas de finais $600 mil, semifinal $800 mil, o campeão 5 milhões e o vice-campeão 2 milhões. Então vamos imaginar o Goiás buscando esse título, né? A gente poderia pensar $900 mil já iniciais na disputa da fase de grupos. No mínimo, para você classificar, você tem que vencer uns 2 a 3 jogos. Então vamos colocar aí mais $300 mil. Depois nessa pré-fase, possivelmente, ou não, vai depender muito, né? Mas vamos supor, passando nessa pré-fase e oitavas, mais $1 milhão aproximadamente. Quarta 600, semifinal 800 e como campeão uns 5 milhões, daria mais ou menos uns $10 milhões, né? Na cotação atual, mais de 50 milhões de reais. Não sei se eu fiz a conta aqui direitinho, mas pelo menos isso, né? A gente pode imaginar 900 com mais 300 no mínimo, então 1.200.000, mais uns 2 milhões, 600, 800, é basicamente próximo a isso, próximo a 9, 10 milhões de dólares, né, para o campeão da competição. Vai depender muito de onde ele vai sair, quantas partidas vai vencer também na fase de grupos. Não é uma conta tão simples de fazer, mas aproximadamente esse valor. O total, segundo a Conmebol, esse pagamento de 77 milhões e 800 mil dólares para essa disputa da Copa Sul-Americana de 2023, um aumento em 30% do valor da última temporada, né? Então, realmente um valor a mais de 15 milhões e 900 mil dólares para essa próxima disputa da Copa Sul-Americana. Vai lembrar também que a Conmebol ela multa várias coisinhas pequenas, como por exemplo a iluminação do estádio, né? Dependendo ali da avaliação, pode ter essa punição, cartões amarelos, cartões vermelhos, uma coisa errada toda, mas pelo menos é um dinheiro bem alto, bem digno para, se a gente imaginar, obviamente, que a nossa moeda é bem mais fraca, né, aqui na América do Sul, do que em comparação com a Liga Europeia, e tendo essa competição de segundo nível, obviamente atrás da Copa Libertadores, que também teve um aumento de 20% para essa próxima temporada. E quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, lembrando que o Verdão já estreia na fase de grupos, já tem aí 900 mil dólares garantido na cotação atual, mais ou menos 4 milhões e 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais já garantidos nessa primeira fase da competição. Mas se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News.